Esse é o Gabrielzinho, que também vai ajudar a fazer as perguntas. E eu vou chegar por... O que aconteceu? Pelo bem que a gente faz lá atrás, e para fazer uma escola, na época do Rui Novaes, não tinha dinheiro para nada. É, né? A prefeitura cavalgava, era difícil, a cidade não tinha a possibilidade que não tem hoje, né? E nós estávamos precisando de escola aqui. É, né? Eu pensei no meu botão, centro médico, eu acho que a escola é melhor. Então mas, vocês fizeram, aí era a associação, a gente reuniu os amigos aqui dos bairros. Do bairro. Unimos, E escolheram entre o centro médico e a escola. E escola. Aí a gente pegou, trouxe o tijolo que estava para cima para cá. Para esse terreno aqui? Para esse terreno. Onde hoje é a escola? Hoje é a escola. Trouxe o tijolo para cá e começamos a fazer essa escola aos domingos, sábado. É? Sim, na enxada. Todos os pedreiros aqui do bairro. Era mutirão? Mutirão. Não tinha verbo oficial? Não tinha, era mutirão e fica escutando, hein? Fizemos esse primeiro barracão aqui, lindo, que você está vendo até hoje. Qual que é o primeiro barracão? Esse pavimento, esse dois prédio? Primeiros. Você vê que não tem uma trinca. É verdade. Não tem uma trinca, muito bem feito. Parece que os telhados ainda é o mesmo. Tudo... Mas tinha um arquiteto que fez o... Não, o arquiteto foi nós mesmos. Depois... Pode falar. Depois começou a aparecer gente da prefeitura para fazer uma... Aí... E por sinal nós construímos uma piscina também. Vocês construíram? A piscina. Você tá vendo? A piscina. Ele ajudou a construir a piscina. Para baixo um pouco lá tinha um terreninho, lá a gente fez um campo. Hoje virou um mito. Um então, sonho distante. Aí a gente... Era difícil. A piscina, filho. Eles nem sabem direito que eu estou mostrando as fotos. A piscina que era na Aquela levada. piscina, pois é. Foi ele que, ó, que fez. Aí o que acontece? Começou... o povo que vinha de fora percebeu que esse terreno aí foi dado para os pobres, né? Começaram a invadir aí, começaram a encher de casa. Que o da FEAC, no caso. A FEAC passou a mão nisso daqui, meio na marra, entendeu? Aí, a FEAC veio depois. A FEAC veio depois. Aí começou a encher de comunidade aí, eles invadiam, começaram a pegar a prata daqui de dentro, tinha um guarda aqui, o guarda tinha medo. Pegava o que daqui de dentro? Pegava prata, pegava tudo que tinha aqui, eles levavam para casa deles. A gente ia na prefeitura, chamava a polícia, mas eles entravam aqui uma hora assim, domingo de madrugada, o guarda que estava aqui tinha medo. Mas como é que foi a construção da escola? Então, a construção justamente foi mão a mão. Em serviço de mutirão? De mutirão. Não pagaram ninguém aqui? Nada. Foi mutirão. As pessoas erguendo isso aqui, pessoas que, às vezes, pessoas que nem era pedreira, era servente, e sentava tijolo. Porque eu tenho uma foto aqui dela sendo construída e parecia ser uma empreiteira que estava construindo. Muito bem feito, né? Depois... O que aconteceu? Depois que a gente... que já começou... O primeiro, a parte de baixo aqui. Então, depois que já estava a Igreja Alta, que já tinha aula, tudo, aí a prefeitura veio aqui fazer o que precisava fazer. Aí a prefeitura veio, porque a prefeitura viu que a coisa era séria, que precisava de criança. Inclusive a dona Suzana, me parece que foi ela a primeira diretora daqui. Eu ouvi falar mesmo.
A dona Suzana. Mas antes tinha umas pessoas que cuidavam daqui. E como que era? Mas eu não lembro o nome dessas pessoas. Aí foi que a prefeitura viu que a coisa era séria, porque todo mês tinha reunião dos amigos do bairro aqui. Sobre a escola. Sobre a escola, ver como que para ver se as coisas iam bem. A gente tinha contato com a prefeitura começou a ver que a coisa era séria, que não era uma coisa bagunçada. E começou a dar apoio. Começou a dar apoio, mas daí começou os problemas. Por quê? Aqui não tinha ônibus, não tinha nada. Tinha um bondão que corria para Souza e não tinha horário. Certo, mas as crianças que estudavam eram daqui. Era daqui. Então... A questão dos professores é que ficava difícil. Então acontece, os professores não tinham, como vinha aqui, tinha professora que não tinha carro, não tinha, quase todos não tinham. E quase tudo era de outro bairro. Foi uma luta, aí nós fomos lá para ver se regularizava o bondão quando passava aí, o horário, pelo menos, de pico das professoras. Mas às vezes estava chovendo, as professoras tinham que ir lá embaixo. É muita coisa que eu não lembro, entendeu? Se eu tivesse escrito um livro, agora... Está escrevendo agora, porque isso aqui depois vai ser transcrito em forma, o seu depoimento. Aí o que acontece? É uma pena que os amigos meus, uns já morreram, o outro não mora mais aqui. Eles ajudaram também na construção? Não, ajudaram. Nós tínhamos uma equipe, nós tínhamos tesoureiro, a gente tinha secretário, era uma equipe de umas 20 pessoas. E como é que conseguiram o dinheiro para... Irmão, no começo, sem ajuda nós cobrava uma prestação, como é que fala prestação não? Uma mensalidade por mês das pessoas do bairro, eu lembro que era R$2, isso eu lembro. E todo mundo pagava. Foi com dinheiro da própria comunidade? R$2 era muito dinheiro naquele tempo, não era? Para construir a escola. Aí, mas nós pegamos doação também. Certo. E como é que era a doação? A doação a gente ia com pessoas ricas, eles davam areia, tijolo, ferro, e a gente também andou falando com alguns engenheiros para dar uma olhada, porque ia por criança aqui embaixo, né? Certo. Apesar porque que... foi bem feito, viu? Então, não, foi bem feito. Está fazendo 50 anos? Então o que acontece? A piscina está aí ainda ou não? Não. Ela não existe por uma série de razões que aconteceram. Eles arrebentaram tudo, porque eles vinham falar com nós, olha, eles invadem a cerca e vêm arrebentar aqui, o que a gente pode fazer? Eu não posso lidar com criança, eu não tenho essa possibilidade de lidar com criança. Quem falava isso? Eu falava para a prefeitura. A prefeitura botou... Porque o senhor era o presidente da associação? Do bairro. Sim, do bairro. Do bairro. Mas a questão é o seguinte, que eu não podia lidar com criança, ficar cercando criança aí. Quem era eu para fazer um negócio? Isso aí é coisa... A prefeitura pôs um guarda aqui. Pois não, pôs 3. Cada período 1, né? O senhor lembra do nome deles? Está quase na ponta da língua. Eu sei que esse homem morava, acho que no José Bonifácio, uma rua para baixo. Como chama a rua para baixo do José Bonifácio? Presidente Bernardes. Morava ali, e os outros não lembro mais, porque é muita coisa. E a gente vinha fazer as coisas aqui também. Começou a pessoa de noite vir estudar aqui. É muita coisa para a cabeça de um velho lembrar tudo. Mas não é tanto assim, né? O senhor está bem mas lúcido, está lembrando bastante do começo. Com 69 anos. 79, né? 79. Tá jovem, não é, Carol? Então o que acontece? Eu sei que quando entrei, quase chorei, falei, poxa, um dia Deus iluminou a gente para fazer uma coisa dessa com as crianças. Então tá aí. Se ontem o povo, as pessoas não fizessem escola, fizessem igreja, pregassem o evangelho, pregassem as coisas, você vê, clube de futebol, tudo está aí, né? Porque alguém lá atrás trabalhou. E sempre são pioneiros, né? Então, eu já emprestemos isso aqui, um dia aqui emprestemos isso daqui para a nossa igreja, vim fazer um... O que foi? É porque ele continua trabalhando, né? Ele não parou.
ele A não gente parou. abriu uma igreja aqui pertinho. A gente queria fazer negócio de Igreja do medicina E aqui, aí né? nós viemos Como é que aqui é a fazer igreja? um Igreja do quê? Adventista do sétimo dia. A gente Mas queria- o senhor frequentava a paróquia porque o senhor era amigo do padre. Sim, eu fui Não, Como é tesoureiro que era da lá? igreja. Como é que era antes? A igreja? É. A igreja é um sacrifício. O senhor era católico, então? Sim, eu era católico. Ele ajudou a levantar essa igreja aqui Qual? essa aqui de Essa da baixo Lux Mundi lá? da do José Bonifácio? E a gente ajudou a levantar lá, e outra, a gente não só ajudou isso, a gente ajudava as pessoas que mudavam para cá, eles compravam um terreninho, de domingo a gente ia fazer a casa deles. Certo. Era uma coisa, Havia isso, mutirões um aí. mutirão um amarrado no outro. Era um bairro meio rural aqui, né? Era um bairro que chamava Furazóia, Por quê? porque lá embaixo, perto daquela igreja, lá tinha um salãozinho, era que eles faziam baile. Um dia furaram os olhos de uma pessoa lá, puseram lá na linha do trem, o corpo da pessoa foi para lá em Casa Branca. Foi lá que o maquinista foi descobrir que tinha. Por causa de mulher? Não sei, porque a gente não ia lá, né? Então aqui depois Tinha má fama. fama de Furazóia. Um dia eu chamei o prefeito, Quem que era o prefeito? O Novaes? naquela época, eu sei que era Vanderlei Simeonato, era Lauro, eu não lembro mais qual, porque eles governaram Era 4 anos. depois mais 4, não sei, eu não lembro direito. Eu sei que aí puxou água para nós aqui, puxou luz. Não tinha água. Não tinha nem água nem luz. Então, O senhor lembra mais ou menos quando chegou água e luz aqui? agora é difícil. Não foi quando a escola começou. O jardim lá em cima A foi escola começou sem água? sem água. Isso, Tinha isso uma é luz. bica embaixo, não sei se tem ainda. Tem, porque aqui é nascente, né? Então, tinha uma bica lá que quebrava o galho. É? A gente nem bomba não podia pôr porque não tinha. Pegava da própria escola? Na Justamente. própria escola. Até hoje tem. Vocês Mas viram? todas as Tem pessoas- nascente ali perto da aula. todas as pessoas- Sala de artes, por exemplo. Todas as pessoas vinham lavar roupa aí. Vinham lavar a roupa Vinha aqui. roupa lavar roupa aí. Olha que Agora interessante. depois de certos anos que o shopping invadiu aí também esse terreno aí, fala que como que chama aquilo? Vila Bandina. Não, FEAC. o FEAC. Ah. O FEAC meteu a mão aqui e começou a querer mandar, acho que até hoje eles mandam. E disse que alugou aquilo pro shopping, a parte de baixo não conseguiram. Já a gente invadiu essas terras aí para morar aí, começaram por casinha. Uma aí. parte era terreno da FEAC, que depois entrou na justiça pedindo reintegração de posse. É. É, da parte da Então. favela aí, uma parte. Então, eu sei que invadiram tudo aí, e esse grupo foi um marco para ele, por quê? Porque eles estudavam tudo aqui, e a gente dava sopa, dava roupa para eles estudar, dava tudo, eles não tinham dinheiro. Então, isso aqui foi um marco na vida desse bairro, se contar direitinho. Foi uma pena que eu não escrevi tudo. Que tinha que escrever. Você ia ver, dar um livro e uma É história. verdade, a gente está pesquisando essa história. Seu Então. depoimento é importante por isso. Então, A reunião dos vereadores, tudo era na casa do meu pai, as reuniões. Mas aqui no bairro, né? É, aqui no no bairro. bairro. No Alto da Barra, no caso. no Aziz É na Abad. praça, né? 7 praças? Na praça. É na 7. O senhor mora nas 7 praças? Mora de frente à praça. Aí, eu sei que foi uma luta. Conseguimos trazer esgoto, força e um telefone público. Naquela época difícil, no meio do mato, esgoto no meio do mato, força no meio do mato. Aqui era meio do mato. É porque não tinha asfalto, não tinha ônibus, não tinha. E depois a história acontecia. Eu não contei negócio do ônibus. Conseguimos trazer um ônibus, mas o ônibus parava na escola americana, lá em cima. Lá embaixo. Como é que as professoras chovendo tinha que descer de lá de cima para vir aqui? Foi uma luta, irmão. Aí conseguimos trazer o ônibus até aqui embaixo. Mas eu e os motoristas tinham medo de descer aqui porque
que tinha... Fura-olho. Eles tinham medo. Tinha medo dos fura-olhos. Mas tinha um motorista que trazia, na hora de pico, trazia as professoras, levava as professoras, já conseguiam. O bonde nem usava mais. Aí eles, porque era duro, o bonde não tinha horário. Era um bondão só para correr de Campinas a Souza, de Souza a Campinas. Então, foi uma fadiga. Aí o ônibus veio aqui, ficou muitos anos aqui na frente do Raupila. Do Raupila aqui. Ainda tem uma linha que para bem ali na frente. Chamado Boa Esperança, né? Agora não é mais, né? Chama o Parque Brasília. Aqui. Sim. Que vai para o Iguatemi. O ônibus era Boa Esperança. Chamava Boa Esperança. Aí, com muita luta, conseguimos trazer ônibus do Taquará. Muita gente tinha que ir para o Taquará, não tinha ônibus. Foi uma luta de anos, para trazer esse ônibus. Quer dizer que se não fosse a comunidade, nada acontecia aqui. Nada. Só que tem uma coisa. O Lauro, o Quercia, percebeu que tinha uma comunidade forte aqui. E aqui eles levavam quase tudo o voto de Campinas para eles. Eles davam tudo para nós. Nós temos que agradecer muito esses dois homens. Falam que o Quercia é isso, que o Quercia é aquilo, mas eu queria o Quercia de prefeito. É que o senhor conheceu antes, né? Era outro Quercia. Era outro Quercia. Não, depois que ele saiu... Quando ele foi vereador e prefeito, depois ele foi senador, e depois ele foi governador. Mas esse outro Quercia era diferente uma mesmo. Porque não é que ele era uma beleza, mas era até uma proeza dele, porque ele era do partido de oposição ao regime militar. MDB, né? Era o MDB na época. MDB, né? E o partido de sustentação do regime era a Arena. Então, agora o senhor vê uma igreja, uma escola, um prédio desse que foi construído. Depois a prefeitura veio aqui e mexeu, né? Construiu mais. Isso. 2005 teve 40 anos depois, houve uma primeira reforma. Então, essa escola que o senhor ajudou a construir, ela durou 40 anos. Só depois é que conseguiram a comunidade, a mesma coisa. Mas esse primeiro pavimento aqui, tudo, foi o mesmo. É a mesma coisa. Dos homens que já morreu, pessoas que já não moram mais aqui no bairro. Você vê que eu estava olhando, não tem uma trinca, tudo perfeito, o jeito que foi colocado os vitrôs. Esses mesmos vitrôs que estão aí? Eu acho que porque eu não lembro direito, né? E tudo doado, viu, irmão? Era tudo doado. Ninguém... Depois a prefeitura começou a colocar... A prefeitura começou por alambrado, porque... Porque antes não tinha alambrado? Não tinha. O terreno era muito grande? Era uma cerca que tinha aí. Uma cerca? Cerca do quê? Uma cerca de arame farpado. Então não foi fácil, irmão, para tirar... Aqui do lado tinha chácara? Tinha a fazenda do Raupila, que ele tirava leite aí, inclusive uma coisa linda, tudo azulejado. Ele vendia leite poleco para todas essas firmas que vendiam leite aí, que pasteurizava, ele vendia. Era uma coisa linda, ele tinha muita vaca. O senhor tem certeza que o nome dele era Raupila? Raupila. Porque aqui foi dos irmãos, da família da Dona Brandina e do Lafayette, que são os herdeiros da fazenda. Eles morreram sem filhos, aí eles deixaram, eles que criaram a feira. Mas isso aconteceu com o Raupila, eu te garanto. O Raupila era dono onde tirava leite lá, as vacas dele, tudo, tinha um mundo de vaca que passava tudo aqui, e até Dom Pedro lá. Agora o Lafayette... O senhor conheceu? O senhor lembra disso? O Lafayette, eles têm terra até em Tanquinho, lá onde hoje esse trenzinho passa lá. Até Tanquinho. Porque aqui no fundo, isso aqui tudo foi do que hoje é o Parque Ecológico, daquela fazenda ali. O Lafayette, aquele lá de Araçatuba, o Auro Moura de Andrade, e tem mais um que eu esqueço, era tudo parente. Eu não sei se eles viraram essa terra, como foi, mas era tudo, mas essa parte... Era parente mesmo. Parente que lá no fundo era o Barão de Itapura, que era o dono a fazenda Mato Mas Bento. ali era o Bentinho. O Bento. Eu chamo de Bentinho porque eu conheci como Bentinho. Conheci as pessoas que trabalhavam ali com ele, e nenhum dos dois tinha filho. Então doaram
Aqui foi doado para a comunidade pobre. Eu acho que quem tem direito disso aí é o FEAC. Se você for lá no FEAC, você vai ver. Agora, naquele tempo a gente não tinha muita intimidade com eles, né? Porque eles não vinham aí, né? Ele tinha um casarão que ele morava, até hoje tem lá. Onde que é esse casarão? Um casarão feito de barro. Aí atrás do Padre Haroldo. Aí... Um pouquinho para frente do Padre Haroldo. Então, agora, ele que deu esse terreno para o Padre Haroldo. Foi ele que deu. O senhor lembra do Padre Haroldo, quando chegou aqui? Porque... Eu lembro. Quando foi? Acho que faz... Foi depois que construiu a escola aqui. Bem depois. Acho que sim, parece que foi, né? Foi depois que construiu a escola. Porque parece que ele veio da Alemanha, se não me engano. Ele veio do Canadá. Aí ele começou a construir aqui e começou a fazer esse movimento que ele faz aí. Mas a terra... Qual que é o movimento que ele faz? O movimento aí, ele pega pessoas que é drogada, sim, põe lá dentro para trabalhar e põe pessoas que trabalham com drogado, né? Dá remédio, mas faz trabalhar. Para recuperar. Para recuperar a pessoa. Então, até onde eu entrei lá dentro, conheci tudo ali, e até onde eu sei. Porque eu cheguei até a jogar bola, tinha um campo dentro da onde o Raupila morava lá. Ele não bem morava ali, né? Ali eram os empregados que moravam. E tudo, a terra dele ia até Dom Pedro, pegava aquela marginal que vai até perto perto de onde tem a Ípica aí, para cima é tudo dele. Olha, eu não sei se foi grilado essas terras, se essas terras têm escritura, eu não sei. Eu tenho certeza que aqui, eu acho que não tem escritura. Eu acho que não tem, porque o shopping disse que o shopping paga aluguel para a comunidade aqui. Dizem. Você mora na comunidade, Carol? Eu moro. Você mora. Mas você já ouviu falar que o shopping paga aluguel para a comunidade? Seu pai está recebendo? Nunca vi. Sua mãe não está recebendo? Não. Nunca vi falar. Problema... Tem carregador aí? Eu tenho, metinho. Problema é que... Você não consegue falar o quê? Palavra difícil. Qual é a palavra difícil que quer perguntar para ele? Divulgar? Paralelepípedo? Será que foi inconstitucionalissimamente? É a palavra difícil. Inconstitucionalissimamente é a maior palavra em português. A escola se divulgava melhor naquela época? Se divulgava? Não, acho que agora, naquele tempo, o povo daqui era bem divulgada. Porque hoje o Raupila é conhecido, porque aqui faz até, quando vou fazer eleição... É ponto de votação. Então, eles usam, então aqui é bem divulgado. Mas na época era ponto de votação também? Não, é de uns tempos, não lembro quando começou. Quando já estava cercado, já com novas diretorias, que a dona Suzana nem aqui não estava mais, aí que começou isso. Eu não sei a data direito. Certo. Eu não sei. Agora, e depois, algumas vezes a gente descia aqui para fazer reunião. A gente estava descia para o Raupilo? Descia aqui fazer reunião com a Suzana, com certas coisas que tinha aqui. Às vezes precisava tirar. Dona Creuza. Dona Creuza. A Dona Creuza já é mais recente, foi na época da reforma, 2005. Ela é falecida, né? Já faleceu. Então você vê, porque ela recorria à sociedade. A sociedade tinha mais Ainda força. existe a sociedade? Olha, essa que o senhor presidiu? Não, porque eu entreguei para um advogado e ele não aguentou, largou tudo. Aí tentaram fazer uma outra aí, mas também desmanchou, porque não é fácil, porque aí mudou tudo o povo de elite, entendeu? Não entendi, não. O senhor vai explicar detalhadamente isso. Começou a mudar a pessoa de elite. Eu sei lá o que é isso. O que é? Explica para ela o que ela não entendeu. O povo de elite é médico, advogado. Então antes o senhor dizia aqui era popular, ele deixou de ser. Era popular, bem popular. Aí mesmo na esquina de cima, eu morava
um juiz. Lembra, né? Morava um juiz. Na esquina, é essa casona aí que tem aí? É uma bem na esquina, uma que não tem ninguém morando ali? Não sei. Ela tá vazia. Ali morava um juiz. Morava um juiz. Você vê, começou a mudar essas pessoas de elite, começou a mudar essas pessoas, claro que as coisas foram mudando. Hoje é bem diferente, né? Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha água, não vinha gente de elite. De elite aqui, não vinha. Depois que começou as coisas. Bom, para falar a verdade, a coisa. Shopping, né, que veio. O shopping veio que ano? Final dos anos 70? 80? Você sabe? Você já tinha nascido na época? Quando que foi feito o jardim lá, Mara? O jardim. 73, 76? 79. As praças. 79. O 79? 79. O shopping parece que veio antes. Até pouco tempo atrás tinha no poste que a gente pintou lá 79. Eles pintaram. Então, que foi a da praça. Ele tem uma pergunta. As crianças, eles deram tinta pra gente pintar a praça inteira, né? Sim, até colocaram um ano de fundação da praça. Não, a gente que colocou no poste lá em frente à casa do meu pai, 79. 79. Mas aí a prefeitura passou e pintou de branco. Começo de 80. É começo de 80. Então você vê que é baseada nessas datas aí. Eu não lembro essa data. Ok, mas ele tem uma pergunta aqui para fazer. Quando a escola acabou, vocês acabaram a parte de fazer a escola, dava lanche? Dava. Ele falou. Sopa. Sempre deu lanche aqui, porque a comunidade aí era pobre, eles não tinham comida. Dava lanche, dava sopa. Dava sopa. Era bem organizado, não era assim no trote, não. Sobe no cavalo sem arreia. Você estudou aqui? Estudei aqui. Quando foi que você estudou aqui? Eu estudei até a 7ª série. Eu comecei quando? Não lembro a data. Não sei. Eu estudei até a 7ª. Eu tenho 51 anos. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 67. Você nasceu praticamente um ano antes a escola começar, né? A escola era nova. Então você deve ter entrado aqui com quantos anos? 7 anos? Entrei antes, entrei com 5, né? Não lembro. Tinha parque. Não era só pré, tinha o parque 1, parque 2, depois o pré. O que era parque 1 e parque 2? Eram as crianças menores de 5, 6 anos, depois... Era meio infantil aqui também, ensino infantil. Você entendeu? Porque não tinha a Nova Jerusalém, e não tinha a Semente da Vida. Aliás, a Semente da Vida, o senhor sabe onde fica? A Semente da Vida? Fica perto aqui da escola. Fica perto da escola. Mas ali, pelo que parece, era terreno da escola. Bom, nos anos 90 é que desmembraram e doaram. Não venderam, não. Esse terreno eu tenho certeza. Esse terreno aí, o Roupilha deixou para os pobres e no fim a FEAC quis regulamentar, mas alguns que sobraram eles passaram a mão assim, invadiram. No caso ali, eu acho muito estranho, né? Porque era um terreno público, era da escola e simplesmente desmembraram para construir uma entidade privada. Mas depois a prefeitura fez um balançamento aí, parece que começou a dar registro para o terreno deles. Aqui no Novo Flamboyant e no Buraco do Sapo, que chama genericamente de Rua 3. Porque lá em cima nós tínhamos uma senhora que era mulher era um médico do Ribaca de Castro. Ela era bem lá em cima. Então ela dava tiro nas pessoas que vinham aqui. Ela dava tiro? Verdade. Roubar calibre. Mas até veinha, ela ainda dava tiro ainda. Era aquela que tinha as vacas, que tinha uma vaca? Justamente. Então eu me lembro disso. Eu ajudei muito aquela mulher, não parte financeira, mas... Porque ela era meio passada da cabeça. Não, ela era estudada. Na verdade, ela tinha que fazer aquilo, porque eles invadiam, pegavam as coisas dela. Tanto ela metia bala. Metia bala. Então o que acontece? Aí ela era uma mulher estudada, falava bem, fluente o inglês. Eu tenho uma pergunta. Mas... Tem uma pergunta. É sobre as balas ou sobre a mulher do lado do outro?
A escola foi a maior de todas até agora? Quem? A escola? A escola que você está falando? Maior de todas o quê? Das escolas municipais? Não. Aí já foi longe, você foi longe demais, porque nós temos uma escola aqui famosa. Nossa, nem pode ter uma escola Carlos Gomes, temos muitas escolas famosas. A famosa... Não é que ela fala é municipal. Só mas municipal, ele... feita só pela prefeitura. Sim, porque... Mas ele é da época que nem era da prefeitura. Isso eu não sabia. Eu só sabia Ela não era ela da começou prefeitura? pela comunidade. Em regime de mutirão. Uma comunidade que fez mutirão, lutou, a prefeitura apoiou. Encampou depois. Depois que a prefeitura acampou. Foi homens do bairro que construiu os primeiros pavilhões aí. E aí veio umas pessoas antes da dona Suzana ser diretora. Nem a diretora, eram as pessoas que cuidavam. E aí a prefeitura viu que a coisa aqui era séria, porque aqui não tinha condução, as professoras não tinham meio de vir aqui, não tinha ônibus, o bondão passava lá embaixo, era difícil. E quando chovia, o bondão não tinha. Então, quando a prefeitura percebeu que a coisa aqui era séria, que o povo era sério, aí a prefeitura começou a dar a mão. Mas aí, foi na época do Novaes e do Quércio. E aí começou a formar a comunidade. Quércio foi aí, prefeito aqui. Começou a formar a comunidade aí, e a comunidade começou a estudar, porque mais quem vinha aqui era o povo do Parque Brasília. Era do Parque Brasília? Lá em cima. Aí começou a formar a comunidade, aqui se dava sopa, caderno, dava tudo para as crianças não tinham nada. Conseguimos fazer uma piscina aí, que eles vinham aí brincar. Para falar a verdade, eles tomavam banho e iam embora banhados daqui. Na verdade era banho, né? Então o que acontece? Mas aí começou a criar cobra aí dentro. Sabe o que era cobra? Começou a criar a pessoa da mão leve. Aí eles começaram a roubar prata aqui, perdão de falar de roubo, eu não gosto de falar essas coisas. Começaram a roubar toalha que a escola tinha, roubava, levava tudo, botou guarda aqui, eles brigavam, dava no guarda. Então, era difícil, aí eles vinham chamar a gente da comunidade, né? E a gente Ele foi presidente da associação. A gente contornava, ia na casa das pessoas e falava, não faça isso, porque eles vão te tomar a casa. O senhor ia na casa do... Não, a gente conhecia pessoa por pessoa. E ia lá para não faça isso. Tinha coragem de ir lá. Não faça isso, não leve mais. Porque eu conhecia todos os meninos daí. Todos. Aí teve Tarzan, que foi delinquente. Teve... Você conheceu? Já ouviu falar do Tarzan? Já? História? Não, o Tarzan daqui. O cara aí famoso aí. Que A mais? mãe alimentou quase todos eles. Alimentou? A mãe dava comida Até pra o Tarzan? O Tarzan era muito perigoso, entendeu? O que o Tarzan fazia? Tinha... ele assaltava. Melhor não falar. Aí ele assaltava. Assaltava. Então o que acontece? Era um perigo, porque nem a polícia tinha vontade de vir aqui, porque a coisa era feia. A coisa era feia. E aconteceu uma coisa interessante, uma vez meu pai estava chegando em casa à noite, né? E aí começou a coisa de guarda noturno, sabe? Sim. Daí ele parou para meu pai entrar, tudo bem. Aí uma outra noite ele parou de novo. Meu pai falou, olha, eu não vou pagar vocês, tá? Então não precisa ficar esperando eu entrar, porque eu não vou pagar. Ele Guarda falou, noturno? É. Eles, quer dizer, cobravam para fazer proteção. Aí ele virou pro meu pai e falou, não, eu paro porque a sua esposa dava comida para mim quando eu era pequeno, então eu gosto de parar quando vocês chegam. Então, irmão, a gente não gosta de falar coisa ruim, sabe? Que coisa bom. ruim é... Que bom, né? Porque eu sou moro aqui. Mas depois porque tem gente que fala mal do país, fala mal do... E depois não sabe por que não gostam de brasileiro. Então o que acontece? Agora... Faz alguma coisa em vez de falar mal, né? Pois não é? Vamos falar bem, ele está falando bem dessa comunidade. Agora,
Tinha gente boa. Tinha gente boa. Mas vamos falar um pouquinho das pessoas que não eram tão boas aqui. O Tarzan e depois quem? Não, tinha, eu lembro que tinha 3. Eu só conhecia todos. Tinha 3 só 3. Um parece que era, chamavam de macacão. O macacão também. Também. Outro. Quem mais? Tinha um. Bom, perigoso mesmo tinha 3. Só 3, é pouco. O resto era. Ladrão de galinha. Sumia as coisas. Só que eles começaram a roubar o pano de prato. Não daqui do bairro mais. Começaram a trazer as coisas de fora. De fora. Pra você ver, aquele buraco do sapo lá foi criado. Ele saiu fora da rotina, o buraco do sapo. Saiu fora o buraco do sapo. Eu não sei como que eles conseguiram avançar naquele terreno. Porque é bem perigoso. É um buraco, né? Até hoje eles não. Então, até a polícia tem medo de ir lá. Mas só que tem uma coisa, parece que eles não mexem nas coisas do bairro aqui em volta. Porque a polícia já sabe, quando pegam as coisas já vai direto na casa deles. Mas o bairro, olha, irmão, o bairro se tornou bom, famoso, qualquer um gosta de morar nesse bairro agora. Um bairro que chamava Furazóia. Você acha que essa escola ajudou a melhorar esse bairro? Muito, irmão. Se não fosse essa escola aqui, apesar que muita gente do bairro não traz criança aqui. Por que o senhor acha que não? Não sei. Eles acham que... O senhor trouxe? Sim, minha filha estudou aí. Eles acham que aqui é um pouco fraco, que querem pôr em escola melhor. Aqui as pessoas que querem saber uma coisa, eles pagam a escola para as crianças. Eles pagam. Gente mais ou menos, eles vão lá e põem a perua, criança na perua, e vai lá e paga. Mas agora tem gente aí que está vindo de escola particular para cá. Tá aí. E também tem uns pobrezinhos que pagam a perua para vir para cá também. Tá aí. Então você vê que hoje... Hein? O que pagava a perua? O que pagava a perua, né? A possibilidade... O que é um haitiano que estuda aqui? Não é só isso, pessoas que pagam... Hoje, pessoas que pagam plano médico também largou, porque não está aguentando. Porque eu pergunto, o próprio professor hoje... Será que é a família do Kiki? Porque é a família do Kiki. Nós temos 3 filhos, o pai e a mãe. Eles já são 5. Como chamam? O pai é Silvio e a mãe é... Ele é padeiro na Abelha Gulosa, o pai dele. A mãe dele... É um rapaz de cor. Isso. Bom, agora você vê, o próprio professor hoje... O próprio professor, o qual você não dava aumento, está sofrendo, eles ganham pouco. Verdade, mas isso é da rede estadual. Aqui não é rede estadual, aqui é rede municipal. Sim, mas mesmo a rede municipal. Mas ganha mais do que a rede estadual. Ganha, mas não deve, porque um professor hoje... tem que ganhar mais. Um professor hoje, para cima, tinha que ganhar para cima de uns 6 mil. O senhor acha isso? Para cima. Acima de o quê? De uns 6 mil. Eu estou falando para você porque meu filho... é professor de eletrônica. Certo. E ele tem o emprego dele, né? E onde que ele trabalha? E ele dá aula no Bento Quirino. No Bento Quirino. E lá ele não ganha, ele ganha menos de 6 mil? Não, ele dá aula à noite só mesmo. É porque ele trabalha, ele é gerente na firma militar lá, ele não tem muito tempo. E ele só dá aula de noite ainda quando ele pode. Certo. Mas ele estudou aqui nessa escola? Ele estudou aqui também. Estudou aqui. Como é o nome dele? José Ronaldo Mello. Se você olhar, puxar o livro aí, você vai ver que agora ele estudou, depois ele fez faculdade salesiana, fez faculdade em Itatiba. Hoje é engenheiro eletrônico e eletricista eletrônico. Então ele dá aula. Foi aluno aqui do Raupelo? Foi aluno. Os meus 3 filhos foram alunos dele. Você pode dizer que ano que ele nasceu? Meu irmão? Esse seu irmão? 68. 60, então nasceu ele é um ano mais novo que você. É um ano mais novo. Então dá pra gente rastrear, ter uma ideia de quando foi que ele se formou aqui. Dá. Você se lembra que ano que você se formou aqui? Eu não lembro. Não lembro o ano. Mais ou menos, a época, anos 80? Ele não se formou. Acho que sim. Eu tenho o diploma, porque eu não me formei aqui, né? Certo. Eu tenho o diploma aqui do pré, que eu guardo com muito carinho. E você conheceu a Dona Creuza, como que foi isso?
Dona Creuza, ela era praticamente tudo aqui nessa escola. Era uma mãe, né? Era uma mãe. Por que você falou isso? Ah, porque ela cuidava de tudo, ela orientava tudo, ela conhecia todos os pais, era uma pessoa fantástica. Como é que era o Ela nome? era um pouco brava, mas a gente Como é que era o gostava. nome dela? O nome inteiro. Não lembro o nome, minha mãe sabe, mas eu Mas aí era diretora na sua infância? não, a diretora era a Dona Suzana. A dona Parece que a Suzana. mulher do japonês foi diretora. E a dona Creuza veio em que época da sua vida? Então, quando eu entrei aqui, a dona, ela já... Não, a mulher do japonês também foi diretora aqui. Ah, ela foi, é verdade. Mas eu não lembro o nome dela. Porque antes da Suzana foi ela. Essa dona Creuza foi quando você estudava aqui. Foi. Então não Ela é, era coordenadora. não é a Creuza que eu estou falando, porque teve uma outra Creuza aqui que foi em 2005. Ah, não, essa é bem antiga. Essa é outra Essa Creuza. acho que foi uma das que ajudaram. Essa aqui sempre, ela ficou aqui a vida toda que eu estudei Porque aqui. teve umas que topou ficar aqui. Ela era o braço direito da diretora. Certo. Teve umas que topou ficar aqui porque não tinha ônibus, também não tinha um carro. Topou ficar aqui ajudar, porque as crianças iam com elas até o ponto do ônibus, lá na escola americana, lá em cima. Ia com ela, porque ela tinha medo, né? Você vê. E essa mulher aí, ela topou ficar aqui, porque a barra era pesada, né? E do jeito que o senhor está falando, né? O furaú. O nome da mãe dele é Noide. Lourdes? Noide. Hã? Noide. Eu acho que são eles, pai. Quem? Os haitianos que a gente está ajudando. O que ele está Eu falando? acho que eles estão estudando aqui. O Bioli é pequeno. Porque é uma família muito grande, né? Então não é todo mundo que vai lá na igreja. Inclusive, dia 27 a gente vai fazer o casamento de um casal lá, né? Deles, de haitianos. Eu não conheço essa igreja. É uma adventista que fica aqui perto na vizinhança. Sabe, agora não é mais ali, a Pizza House? Ela saiu dali agora. Sabe? Mais ou menos. Não conheço tudo não. Mas... É na Hernani Pereira Lopes. Lá onde tem uma arte elétrica ali, bem encostado ali, é no fim quando ela vai batendo num jardinzinho, num jardim Se de você miolo. seguir essa rua aqui reto, vai dar quase lá. Certo. Nessa igreja é nova ali, ela tem certo. quase 2 anos. Vai fazer... Vocês ajudam nas famílias, no caso, nesse caso do Haiti, dos haitianos. A gente ajuda famílias todos, assim, no bairro, né? A gente fez Não só um deles, domingo de saúde aqui, trouxemos pessoas médicos da comunidade aqui, a gente ajuda também. Ano passado a gente fez um domingo de saúde aqui. Fizemos muito bom. acho que eu vi. O bairro inteiro veio aqui. O bairro todo, nós distribuímos folhetos, inclusive a gente achou que fosse vir só pessoal daqui de baixo, mas o bairro todo a gente viu. Aí demos tudo que é de medicina, dissemos médico, dissemos tudo aqui, foi feito aqui. O dia inteiro demos nós não tomamos café, mas demos cevadinha, bolacha, ficamos o domingo inteiro aqui e foi muito bom, acho que deu mais de umas quase 500 pessoas. Oh, que legal. É que minha mãe trabalhava lá na Bregulosa junto com o pai dele. Ah, que legal! Da família dos haitianos. Né? Eu já vi falando. Minha filha uma vez foi fazer um acampamento de escoteiros os adventistas, mas eu moro em Jaguariúna. Eu não moro aqui. Eu saio de lá, venho pra cá. Lembra um pouquinho esse começo aqui, era difícil o professor chegar. Hoje não, tem ônibus, é fácil. Jaguariúna, depois de Artur Nogueira, o primeiro de Artur Nogueira está sendo uma das cidades mais progressistas e que está tendo melhor assim, porque vende terreno fácil, compra-se casa muito fácil lá, tem muita casa boa lá que foi feita e tem emprego lá.